Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Eu acho que se o pessoal do louvor continuasse aqui, a gente ia até meia-noite hoje, viu, queridos? Glória a Deus. Amém? Pode se assentar, queridos. Eu sei que é maravilhoso, né? Poder sentir a presença de Deus em meio a louvor e adoração. Sabe, queridos, eu fico impressionado. E esse sentimento, ele confirma que nós temos que adorar e louvar ao Senhor. Porque quando nós estamos aí louvando ao Senhor, juntamente com o ministério de louvor, parece que vem mais força e a gente começa a lembrar a letra das músicas e é uma maravilha, viu? Eu louvo a Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, confesso para você que fica até difícil ministrar a palavra de Deus. Mas eu quero falar um pouco, queridos. Eu não vou conseguir concluir, pode ser que... Mas eu vou falar um pouco a respeito do que Deus colocou no meu coração. Sabe, queridos? E quando o pessoal do louvor estava ministrando um louvor aqui, Deus ele falou muito alto assim no meu coração, algo quando tinha um trechinho do louvor que falava sobre carregar o nome da família. A importância que é, queridos, nós carregarmos o nome da nossa família, principalmente da nossa família celestial, né? Isso significa nós darmos bons testemunhos em todos os lugares onde nós estamos, onde nós vamos, né? E o Senhor, Ele ministrou uma palavra no meu coração, queridos, a qual eu dei o título, o que um membro de igreja sabe. Um membro de uma família sabe, né? Por exemplo, o pastor Rafael, há pouco tempo atrás, ele teve que se despedir do pai dele, mas como membro da família Belo de Lima, ele sabe como ele tem que se comportar, ele sabe que ele tem que continuar honrando aquilo que o pai dele o ensinou, honestidade, né, pastor? Então nós sabemos, queridos, eu sei o que eu tenho que carregar da minha família, aquilo que meu pai sempre me ensinou, desde criança. Minha mãe me ensinou: filho, seja um homem honesto, nunca pegue nada de ninguém, né? E como que eu vou carregar o nome da minha família? Sendo uma pessoa honesta, praticando aquilo que tudo que meu pai me ensinou. E quando nós temos um encontro com Deus, aceitamos Jesus e decidimos andar com Ele, Deus ele começa a colocar algumas convicções em nossos corações. Muitas vezes as convicções elas são ofuscadas pelos nossos desejos, né? Tem até um louvor que fala, né? Mas às vezes, deixa eu ver aqui se eu lembro, dá vontade de crescer. Só quando está louvando que eu... Mas às vezes sou tentado pela vontade de crescer, torno-me independente. É isso mesmo, queridos. E pelos nossos desejos, muitas vezes os nossos desejos ofuscam, mas nós que somos igreja, nós temos convicções disso. Por exemplo, eu como igreja, queridos, eu tenho a convicção, a certeza da forma que eu tenho que instruir os meus filhos, o quanto eu tenho que amar a minha família, a ponto de entregar a minha vida por eles. Isso aí é tudo coisa que está muito clara, né? Muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, aí você deixa os desejos aflorar um pouco, aí se perde a essência do ser igreja. E mesmo sabendo que tem que agir de uma forma, você acaba agindo de outra forma, porque você deixa de escutar a voz de Deus e passa a escutar as vozes do seu próprio corpo, da sua própria vontade. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, 19, eu vou pedir para o Felipe ir abrindo, colocando aqui, aí a gente vai acompanhando no telão para vocês poderem ganhar tempo. Sabe, Efésios capítulo 2, 19 diz assim, ó: agora vocês já não são mais estranhos de Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Então vocês entendem porque que o louvor falou ao meu coração a respeito da família. Quando você aceita Jesus,
você passa a fazer parte da família de Deus. E você passa a carregar o nome dessa família onde você estiver. Por isso que você tem que ter responsabilidades. Por isso que você tem que tomar cuidado com as decisões que você toma. Porque as decisões que você toma vai honrar ou desonrar a família a qual você pertence, né? No nosso caso aqui, a família de Deus. Então, quando a gente vê, queridos, o quanto isso é importante para entendermos aquilo que nós temos que ser na igreja. Por exemplo, a igreja, queridos, ela não é um ponto de encontro ou um lugar para conversarmos. A gente não vem na igreja para poder um ponto de encontro, um clube social, onde a gente encontra com os amigos. Não, queridos. A igreja, ela faz parte da nossa família, né? Nós vamos encontrar com pessoas a qual vão cuidar de nós e nós temos responsabilidade de cuidar, porque nós somos uma família. E é isso que nós temos que compreender. Por exemplo, chega um momento da palavra, o momento do louvor e da adoração, é o momento que a família tem que estar reunida, não tem que ficar um conversando no corredor, outro conversando na cozinha, outro conversando lá atrás. Porque quem deseja se excluir desse momento, quer dizer, não quero fazer parte da família, então eu não estou presente nas coisas importantes da família, que é louvar a Deus e ouvir a palavra dele, né? Eu me lembro que quando eu era criança não tinha como correr. Meu pai chegava: hoje nós vamos almoçar todo mundo na mesa, porque eu quero conversar sério com cada um de vocês. Não tinha como correr. Chegava na hora do almoço, tinha que estar todo mundo na mesa. Porque na mesa a cura. Sabe, queridos? A igreja, queridos, ela é o corpo de Cristo na terra. Viu? Então entendam uma coisa: a igreja é o corpo de Cristo da terra. Então nós somos representantes de Deus aqui na terra. Que tipo de representante você é? Que tipo de representante eu sou? Então, ser membro da igreja, queridos, ser membro da família de Cristo, significa assumir uma identidade, não é ter medo dela. E a identidade sua é o quê? Você assume a identidade através das roupas que você usa, através das coisas que você fala, o tipo de conversa. Por exemplo, quando você conversa lá fora, é do mesmo jeito que você conversa da igreja? Beleza, glória a Deus, você é membro da família. Agora, se lá fora você fala de uma forma diferente que fala aqui dentro da igreja, significa que você tem vergonha da família e você não carrega o nome dela. Então, por isso nós temos que tomar cuidado com isso, queridos, né? Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho, eu acho que vai dar para me falar um pouquinho aqui, né, sobre o que todo membro da igreja precisa saber e praticar para viver em plena comunhão com Deus. Sabe, queridos? Por exemplo, na família, vamos para uma família grande aqui, que nem a do Manuel. As meninas sabem o que elas têm que fazer e praticar para ficar em comunhão com o Manuel, né? Se não fizer aquilo que fica em comunhão com o Manuel, o chicote estrala. Eu falo isso, né, queridos? Apesar que o Manuel ultimamente já tá meio devagar, as meninas já cresceu, né, Manuel? Aí tá criando o Davizinho com uma mãe agora, tá meio mudado, né? Então, queridos, primeiro, queridos, você sabe por que você é um membro da igreja. Você sabe por que você é um membro? A palavra de Deus diz aqui, ó: agora vocês já não são mais estranhos de Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Então quer dizer, nós somos membros da família porque nós fomos reconciliados com Deus em Cristo. Então quer dizer, Deus, Ele entregou o seu Filho unigênito para poder nos reconciliar com Ele. Então quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você reconhece como pecador diante dele, você é recebido como para a família de Deus e começa a fazer parte. Então não pertencemos, queridos, por tradição, mas por um novo nascimento. Por isso que você tem que ser uma pessoa diferente do que você era, uma nova criatura, né? Uma nova criatura. A palavra de Deus em João 3,3 diz: Jesus respondeu: verdadeiramente digo isso, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Então isso tem que ter mudança, queridos, é olhar para Cristo, e todo dia nós vamos lutar para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso objetivo, e você tem a sua vida toda para poder alcançar esse objetivo. Por exemplo, se você está aqui hoje, glória a Deus, Deus te deu mais uma oportunidade para você continuar alcançando esse objetivo, que é ser parecido com Cristo.
sabe? Então nós precisamos valorizar, queridos, a nossa identidade como filho de Deus. Por exemplo, eu valorizo a minha identidade como filho de Deus. Eu não vou em qualquer lugar, eu não visto qualquer roupa, né? A gente tem que valorizar a nossa identidade como filho de Deus, sabe, queridos? Se eu fosse mulher, eu poderia falar, eu não uso qualquer maquiagem. Né? Apesar que os homens hoje em dia, misericórdia, estão usando também as maquiagens das mulheres. Sabe, queridos? Então nós somos parte dessa família, da família de Deus, né? E todo membro da família, queridos, sabe o que Deus espera dele. Por exemplo, se você não sabe o que Deus espera de você, corra num relacionamento com Deus, significa que você está fora da família. Por exemplo, queridos, eu sei o que o meu pai espera de mim, eu sei o que a minha mãe espera de mim. Minha mãe já foi para a eternidade, mas eu sei o que ela espera de mim. E é isso que eu tenho que dar para poder o quê? Honrar a vontade dela, porque foi ela e meu pai, os dois que me colocaram no mundo. E assim eu tenho que ensinar as minhas filhas, para que as minhas filhas possam aprender da forma que eu aprendi, para que um dia elas lutem contra a vontade e os desejos dela, para poder o quê? Honrar o nome da família. Então nós somos filhos de Deus, todos nós aqui somos filhos de Deus, nós temos convicção do que Deus espera de nós, né? A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, 24, 25 diz: em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e praticarmos o bem. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemo-nos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta se aproxima. Deus, queridos, Ele espera amor, perseverança e comunhão, viu? É isso que Deus espera, amor, perseverança e comunhão, tá? Que pai quer ver seus filhos brigando? Que pai quer ver seus filhos com raiva um do outro? Nenhum pai, queridos, quer isso. Nenhum pai quer isso, né? Então, queridos, nós não devemos nos isolar, mas temos que o quê? Congregar, encorajar e estimular os outros na fé. Quando você congrega, quando você louva o Senhor, quando você vem para a igreja, você encoraja os seus irmãos a vir. Quando você adora o Senhor, se entrega ao Senhor, você encoraja. É o que o Ministério de Louvor faz aqui. O Ministério de Louvor, eles decidem chegar mais cedo, pegar um dia, ensaiar, tocar os instrumentos. Para quê? Para nos encorajar a louvar o Senhor. E não é legal? Porque muda o ritmo, a gente muda também. E é isso o papel da igreja. Então a sua presença já encoraja o seu irmão. Por isso que você não pode sumir da igreja. Por isso que você não pode vir de vez em quando para a igreja. Você tem que estar direto na igreja, sempre na igreja. Ah, pastor, mas se eu vir, minha mulher reclama. Não sai da igreja agora. Ué, mas quando estava no boteco não reclamava, e por que na igreja vai reclamar? Queridos, não adianta, queridos. Se sua esposa não reclamar, se seu marido não reclamar, outras pessoas vão reclamar, vai falar que você não sai da igreja. Isso a gente já está acostumado com isso já. Sabe, queridos? Outra coisa, queridos, que todos os filhos de Deus, todos os membros de uma igreja deve conhecer os seus deveres para com os seus irmãos. Por exemplo, eu tenho dever com vocês, vocês têm um dever comigo, nós temos deveres uns com os outros, né? Romanos 12, 9, 11 diz o seguinte: não finja apenas amar aos outros, amem com sinceridade, odeiem tudo aquilo que está errado, coloque-se ao lado do bem, ame-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprio. Não seja nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Então quer dizer, queridos, todo membro de igreja conhece os seus deveres, e os nossos deveres estão aqui na palavra de Deus. Aí você já vem para a igreja desanimado, aquela lástima. Ah, queridos, misericórdia. Aí chega um irmão, pergunta para você: e aí, irmão, como é que você está? Eu estou desanimado, eu não aguento mais ouvir esse pastor pregar. Aí o outro fala: eu também estou. Aí quando pensa, não, está os dois falando mal do pastor. Nós temos que tomar cuidado com isso, queridos.
Até a forma que você chega na igreja influencia o seu irmão, né? Então, amar, querido, sem hipocrisia. Tem que amar de verdade mesmo. Sabe, servir. Às vezes você está aqui, está sentado com o irmão, às vezes ficar conversando besteira com o irmão, chega para o irmão e fala: ô irmão, você está cansado? Eu vou lá pegar um café para você. Vai lá, pega um copo de café, enche, fala: toma esse café aqui, irmão, está cheio de açúcar, glicose vai lá em cima, você vai louvar a Deus como ninguém aí. Chega de desânimo. Ou então o irmão está desanimado, vem aqui, vamos ali no cantinho da igreja, coloca a mão na cabeça, repreende, sai, manda embora. Queridos, quando o Manuel estiver dormindo aí, faz com ele aí, entendeu? Sabe, queridos? Então é um amor sem hipocrisia, servir, perdoar, suportar e viver em paz. É isso que nós temos que fazer, queridos. Porque nós somos ovelha, queridos. E no meio de toda ovelha tem que ter uma ovelha negra, né? Então nós temos que suportar. Essa ovelha mais custosa tem que suportar. E esse é o nosso papel. Ao invés de você reclamar do seu irmão, glorifica. Porque às vezes Deus está usando ele para quê? Para poder ensinar você a perdoar, a amar e a orar por ele também. Ai, pastor, mas ele me persegue. Ore por ele. Você vai ver. Ore por ele, perdoa ele. Que aí depois Deus vai falar: agora fica tranquilo, que é comigo. E deixa Deus resolver essa parada, queridos. Sabe? O amor, queridos, é o vínculo que mantém a igreja unida. Se não tiver amor, não tem igreja. Pastor, eu tenho dificuldade para amar. Queridos, todos temos dificuldades para amar. Todos. Ah, pastor, mas o senhor tem mais facilidade. Quem disse para você que eu tenho facilidade de amar? Isso é porque eu fui moído, 26 anos assim, moído, né? Aí hoje eu tomei uma decisão, eu acho que é melhor amar, viu? É melhor amar, é a melhor decisão, sabe? Colossenses 3,14 diz: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Sabe? Quando alguém vier falar mal de você ou reclamar de alguma coisa na igreja, fala assim: irmão, você ouviu a palavra lá do pastor, você precisa tomar vergonha na sua cara e amar, viu? A maldadezinha está aí no seu coração, hein? Né? Deus não perdoou o seu pecado, porque o pastor pregou no domingo e ele falou um versículo lá que antes de lançar o seu pecado no mar do esquecimento, ele esmaga a maldade. A sua maldade ele não esmagou, então o pecado seu ele não lançou, viu? Você abre seu olho, viu? Sabe, queridos? Né? Então, às vezes você tem dificuldade, pergunta para Deus, fala: Senhor, como eu posso abençoar o meu irmão essa semana? Né? Por exemplo, às vezes você está chateado com o pastor, ao invés de falar mal dele, fala: como é que eu posso abençoar o pastor essa semana? Ah, já sei, vou jejuar para ele 30 dias seguidos e orar por ele. Vou jejuar 24 horas, direto. Descanso um dia, jejuo outro, e vou orar pelo meu pastor. Aí, ó, você vai ver como que nossa, você vai amar o seu pastor, você vai ver só. Sabe, queridos, todo membro de igreja, queridos, sabe que deve participar do sustento da obra. É responsabilidade nossa. Essa igreja está de pé só porque nós temos consciência disso. Se nós não tivéssemos consciência disso, não existiria comunidade, não existiria esse som maravilhoso, sabe? Nós não existiria esse salão com essas cadeiras. Então por quê? Porque todo membro de igreja sabe que deve participar do sustento da obra. Malaquias 3,10 diz: tragam todos os dízimos aos depósitos do tesouro para haver alimento suficiente em minha casa. Ponha-me em prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não tenha lugar onde guardá-la. Então, queridos, o que sustenta a igreja é isso. Por exemplo, às vezes você está na igreja e fala: pastor, eu não sou dizimista e ofertante. Mas você chega aqui, tem um cafezinho para tomar, tem uma cadeira para sentar, tem um som aqui para você poder ouvir o louvor, tem um computador para colocar uma live no ar, tem um ar-condicionado aqui. Por quê? Por causa dos irmãos que são dizimistas e ofertantes. Então você não está fazendo a sua parte, você está desfrutando daqueles que estão fazendo. Eu oro a Deus para que Deus toque no seu coração e faça você compreender que é um dever seu, responsabilidade sua, sustento da família. É que nem, por exemplo, o filho, queridos. A pior coisa que tem é um pai que não ensina um filho a ter responsabilidades.
Porque o filho ele nunca vai aliviar a carga do pai. Porque um filho que tem responsabilidades, quando ele começa a ter força, ele percebe que o pai dele está galgando sozinho, aí ele já vai, ô pai, vou trabalhar para poder ajudar o senhor, aí já coloca um tanque de gasolina no carro do pai, já pega uma conta para poder pagar, sabe, queridos? Para quê? Para poder aliviar o peso. Então todo filho tem que ter essa responsabilidade. Então você, filho, tem essa responsabilidade de aliviar o peso da sua mãe, o peso do seu pai, né? Isso envolve, sabe, queridos? Então, a contribuição, queridos, ela é parte da adoração. O dízimo, queridos, e as ofertas, ele mantém a obra de Deus e abençoa vidas, viu? Por isso que nós temos que ser fiel na contribuição, não como obrigação, mas como gratidão. A adoração, ela não se limita a cânticos ou palavra bonita, ela envolve todo o nosso ser e tudo que temos. Presta atenção, queridos, quando entregamos a Deus os dízimos e as ofertas, estamos reconhecendo que tudo que possuímos vem dele e que ele é digno da nossa melhor parte. Só que isso é algo que você tem que conhecer. As pessoas hoje, infelizmente, muitas igrejas ensinam as pessoas a entregar dízimo e oferta por moeda de troca. Ó, entrega o dízimo e oferta que você vai ser abençoado, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E não é nada disso, queridos. Isso tem que ser feito por amor. Você tem que saber o que você está fazendo, sabe? E quando você dizima e quando você oferta, você declara ao Senhor que Ele é dono de tudo que você tem, sabe? Outra coisa, queridos, que todo membro de igreja sabe dos seus deveres para com o seu pastor. Sabe, queridos? Olha só o que a palavra de Deus diz em Efésios 4, 14 e 15. Então, não seremos mais como crianças, sempre mudando nossas ideias a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente ou habitualmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo com verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Então, queridos, como o nosso dever com o nosso pastor maior, que é Jesus, é sermos o quê? Verdadeiros. Parar de cair na onda de pessoas, historinhas, boatos. Sabe, queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós precisamos aprender a ter compromisso com a verdade. Em Hebreus 13, 7 diz: lembre-se dos seus líderes que têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Pensem em todo o bem que proveio da vida dele e procurem imitar a sua fé. Como é que você honra o seu pastor, queridos? Lembrando dele, orando por ele, sabe? Aplicando aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina. O pastor, ele fica tão feliz, queridos, quando ele vê a igreja crescendo, a igreja evoluindo. Por quê? Porque os irmãos começam a colocar em prática aquilo que escuta. É isso que deixa. E honrar, queridos, obedecer e cooperar com a liderança espiritual. Por quê? Porque o pastor, queridos, ele vela, ele ora, ele se preocupa com a igreja. Olha o que a palavra de Deus diz em Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora pedimos a vocês, irmãos, honre aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês, os que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e aconselhá-los. Tenham grande consideração e respeito por ele, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Você quer honrar o seu pastor? Vive em paz com o seu irmão. Se tem alguma coisa entre você e seu irmão, peça perdão, peça desculpa. Sabe, não deixe essa maldade crescer. Ah, pastor, e se eu pedir e a pessoa não aceitar? É aquilo que eu falei com você. Você vai fazer a sua parte como filho, mas tem situações que o pai tem que intervir. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, meu irmão chama Fabinho. A gente brigava demais, queridos, a gente tinha dificuldade. Hoje não, hoje nós somos amigos. Meu irmão é uma bênção na minha vida. Mas a gente se estranhava, bicudo, um com o outro se via, já começava, e não era briguinha de falar não, a gente gostava era de sair na mão mesmo. E aí o que acontecia, queridos? Às vezes meu pai tinha que intervir, né? Pede desculpa um para o outro. Não, aí, tal na orelha, pede desculpa logo. Aí pedia desculpa, agora olha um para o outro.
Aí olhava um para o outro, ele pegava assim: vocês têm que se amar, vocês são irmãos. Dá vontade de fazer isso, pastor. Já pensou? Oh Deus, eu vou pegar os irmãos assim: vocês têm que se amar, vocês são irmãos. Então isso é honrar, queridos. Ore pelo seu pastor, queridos, esteja pronto a cooperar com ele, viu? Dá tempo de falar mais uma aqui? Amém? Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que eu vou escolher para falar aqui. Vou escolher uma aqui bem interessante. Todo membro da igreja de Cristo, querido, sabe que não deve difamar ninguém. Olha o que a palavra de Deus diz em Tito 3:2. Não devem falar mal de ninguém, nem contender, mas sim ser bondoso e verdadeiramente atencioso para com todos. Então nós temos que tomar cuidado com o quê, queridos? Com a língua. Todo membro de igreja, queridos, sabe que não deve difamar ninguém. Então isso significa que sabe que deve controlar a sua língua. Por quê? Porque a língua é terrível, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da língua. Então por isso, com o que você fala, principalmente quando você está em reuniões com pessoas íntimas, principalmente dentro da sua casa. Eu conheço, queridos, hoje, eu conheço homens e mulheres que não gostam de igreja. Por quê? Porque cresceram num ambiente onde os pais constantemente falavam mal de igreja. Sabe, queridos? Na minha casa, queridos, a única palavra a respeito da igreja: a igreja é uma bênção, os irmãos é uma bênção, a igreja ama a gente ama a igreja é um lugar que a gente se sente feliz. E hoje, queridos, eu vejo essa maravilha, porque eu vejo que a minha filha, ela ama estar na igreja, ela ama. Então cuidado, para de ficar falando besteira, para de ficar falando mal de igreja. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 3, do versículo 5 ao 11. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulham de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenenada, e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo, a língua, que pode transformar todas as nossas vidas numa chama ardente de destruição e desastre. Os homens têm domesticados ou podem domesticar qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, qualquer réptil e criatura do mar, mas nenhum ser humano consegue domar a língua. Ela é incontrolável e está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Com a língua damos louvores ao nosso Deus, Pai, e com ela rompemos em maldição contra os homens, que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando na mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Acaso pode uma fonte de água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Sabe, queridos, o Filho de Deus, ele é chamado a falar com mansidão e respeito. Sabe, queridos, ser membro de uma igreja, queridos, ou ser membro da igreja de Cristo, é um privilégio. Porém, também é uma responsabilidade, viu? É uma responsabilidade. Você é membro de uma igreja, que tipo de foto que você posta nas suas redes sociais? O que as pessoas do mundo veem a seu respeito ou pensam a seu respeito? Sabe? Quem ele é em Cristo? O membro de igreja tem que pensar quem eu sou em Cristo, quem você é em Cristo. O membro de igreja tem que pensar o que Deus espera dele. O membro da igreja, queridos, tem que pensar como viver em amor, contribuição, respeito e serviço. Sabe? E eu quero concluir essa ministração lendo Gálatas 6:10. É por isso que tudo quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, especialmente aos nossos irmãos cristãos. Sabe, queridos? Isso é ser um membro da igreja. Isso é ser um filho de Deus. É fazer o bem a todos, principalmente aos nossos irmãos cristãos. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Amém?
Levante suas mãos para os céus. Papai, em nome de Jesus, Papai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por este culto maravilhoso, Pai. Como é bom, Senhor, poder estar na Tua presença, Pai. Senhor, estar na Tua presença, Senhor, não é sentir o Senhor só aqui no culto, Pai, mas é o sentir o Senhor agora, no caminho dos nossos lares, ao dormir, termos sonhos abençoados e amanhã ao acordar, Senhor, chegarmos no nosso trabalho, Senhor, está outro clima, porque o Senhor vai chegar primeiro do que nós lá, Pai. Nos dê, Senhor, uma noite, uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Leve-nos, ó Deus, em paz, Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, igreja. Vão em paz em nome de Jesus.